É isso aí, e voltamos a apresentar a nossa quarta edição da Paving. E estamos aqui de volta na jornada da apenas o primeiro dia da Paving. Ainda tem mais 2 dias para você aproveitar tudo que tem de conteúdos, seja nas palestras, nos painéis, nas personalidades públicas que aqui estarão e também nas Learning Sessions. Não esqueça de visitar no cantinho do seu vídeo aqui no sinalzinho de mais, ali tem 2 janelinhas onde abre para as Learning Sessions. Lembrando para você que você é bem-vindo, bem-vinda para participar no nosso chat, traga a sua pergunta, né? Se sinta muito à vontade, porque a gente adora quando sua pergunta chega aqui até nossos palestrantes. E para dar continuidade aos temas, né, mais diversificados na infraestrutura nacional, eu gostaria de apresentar para vocês agora o lançamento do primeiro prêmio ABSERV de segurança viária, né? O tema de 2021, tecnologias e ações em segurança viária. E para explicar esse prêmio, para anunciar formalmente esse prêmio oficialmente, eu gostaria de chamar ao palco a Silvia Cristina Munhaini. Falei certo? Bem-vinda, uma salva de palmas. Presidente da ABSERV. Bem-vinda. E junto com a Silvia, eu gostaria de chamar também para fazer a sua palestra sobre pontos críticos, identificação e tratamento, dentro, obviamente, do tema de segurança viária, o Henrique Faria, consultor em segurança viária, secretário técnico da ABNT e membro da Câmara Temática do CONTRAN. Então, bem-vindo, fiquem à vontade, o palco é de vocês, e eu vou te... Aqui. Obrigado. E agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, para a gente dividir, né, esse espaço e o nosso bate-papo. Bom, rapidinho, eu vou falar um pouco sobre a associação. Nossa associação ABSERV, a Associação Brasileira de Segurança Viária, ela foi fundada em 4 de dezembro de 2012, com o objetivo de promover a segurança viária no nosso país. O que a gente tem paixão por fazer? É exatamente isso. Promover a segurança viária, ofertar, né, soluções e tecnologias para que a gente possa salvar vidas. E, então, nós unirmos forças, uma série de empresas, vou falar um pouquinho mais adiante, concessionárias, projetistas, colaboradores, unimos forças para que a gente possa exatamente melhorar o nosso setor, tá? E, claro, melhorar o setor é salvar vidas, reduzir sinistros de acidentes, fatalidades no trânsito. Atualmente, ela é composta por fabricantes para materiais de sinalização horizontal, vertical, segurança viária, ITS, todos os modais que são utilizados na área de sinalização e segurança viária no cenário brasileiro. Projetistas, laboratórios e órgãos públicos. Por isso, a gente tem uma grande representatividade no setor. Bom, a proposta da ABSERV, ela está em sintonia total com a ONU, né? Tanto que na Assembleia, a última Assembleia Geral da ONU, definiu uma nova década de segurança viária, cuja meta é reduzir aí os acidentes e lesões por mortes no trânsito. Então, resumidamente, o que a gente faz? A gente atua para realmente promover, né, a favor de promover a qualidade na segurança viária e realmente termos aí as reduções de acidentes e fatalidades no trânsito. A gente promove as boas práticas em segurança viária. A gente também divulga os conceitos de soluções tecnológicas e de engenharia na área. Há 8 anos, né? Nós vamos completar 9 agora em dezembro. Também a gente consegue fornecer, porque nós temos um grupo muito seleto, né, com muita experiência, muita tecnologia. Então, a gente consegue, entre nós também, aperfeiçoar os nossos conhecimentos, o nosso desempenho, o desempenho de cada um dos nossos associados. A associação é formada por uma Assembleia Geral, um Conselho Diretor, tem uma diretoria administrativa, o Conselho Diretor é formado por alguns diretores,
E depois temos a diretora administrativa e os associados e os convênios e parcerias. Nós temos algumas participações e representações, entre elas, né, a Câmara Temática de Engenharia do CONTRAN. Trabalhamos também na revisão e atualização do Penatrans, que há pouco tempo agora foi publicado. Participamos do Conselho Diretor do programa do Brasil IRAP. Somos contribuintes do CB16, da BNT. Atuamos bastante junto, temos uma parceria com a BNT na elaboração de normas, né, brasileiras para o nosso setor de segurança, sinalização e segurança viária. Somos entidades Laço Amarelo. Trabalhamos também no grupo de trabalho de mobilidade veicular e no CCP-Waze também. Aqui são alguns convênios e parcerias que nós mantemos também. E o principal que nós viemos aqui hoje para falar para vocês é o lançamento do nosso primeiro prêmio ABSEV, tá? O prêmio ABSEV de Segurança Viária em Ações e Tecnologias. Por quê? Porque, como eu falei no começo, o que nós fazemos com paixão, é o que sabemos fazer e é o que nós gostamos de fazer. Então, nós estamos... Pois não. Mais poros. Ah, tá bom. Ah, tá, é que eu enfoquei. Pois não, me desculpe. Então, mais uma vez, a gente está lançando a primeira mão aqui, em primeira mão, o primeiro prêmio ABSEV de Segurança Viária em Ações e Tecnologias. E como nós temos paixão por aquilo que fazemos, nós também queremos homenagear aqueles que também fazem isso, tá? Que têm toda a sua experiência, a sua dedicação para salvar vidas, para desenvolver, né, trabalhos, projetos, soluções para salvar vidas, salvar as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, dos nossos amigos, das pessoas que nós realmente amamos. Então, rapidinho, quem pode participar? São empresas públicas e privadas, órgãos públicos. Os colaboradores dessas empresas, eles vão poder se inscrever para participar desse prêmio, claro, mediante, né, a autorização da sua própria empresa. Então, são trabalhos que foram já desenvolvidos, já foram implantados, já obtiveram resultados, né, resultados positivos aí na redução de acidentes e melhorias de situações de vias e rodovias. A participação é voluntária, né, é gratuita, e a gente já tem um edital que está disponível no nosso site, que é o absev.org.br. O período de inscrição é a partir de hoje, até dezembro de 2021. Nós vamos ter algumas etapas de classificação, né, para chegarmos ao final da premiação. Então, a primeira etapa é a primeira banca julgadora, a banca julgadora 1, que será feita vamos dizer assim, essa classificação no dia 20 de janeiro de 2022. Depois nós partiremos para uma segunda etapa. Esses primeiros trabalhos, se não me engano, são 5, tem alguns detalhes no edital que vai deixar bem claro para vocês. Esses primeiros trabalhos vão ser escolhidos por essa banca julgadora. Em seguida, terá uma segunda etapa, né, que será julgada por a segunda banca julgadora. E, finalmente, a classificação no dia 1º de março de 2002, onde serão eleitos 2 finalistas. Tá? A premiação, né, para esse finalista, na verdade, serão 2, e no 12º Congresso da BCR, que seria a Brasvias, realizada em Brasília do ano que vem, em março do ano que vem, os 2 finalistas vão estar presentes, vão ser convidados a estar presentes, vão apresentar os seus trabalhos, e aí sim será feito o anúncio do ganhador. Então, como eu falei, a entrega desse prêmio será realizada no Congresso da BCR, nos dias 8 e março de 2022. Como eu falei, os trabalhos finalistas serão convidados a estar presentes. O custo dessa passagem, né, para que eles estejam lá conosco no local, será por conta da associação, e o prêmio será no valor de R$10.000 para o vencedor.
e um troféu da ABSERV, que vai ser bem legal aí, que a gente está programando. Essa pessoa e a empresa também receberá um selo vitalício, de uma forma física e digital, para aplicar em interfaces como sites, páginas e redes sociais oficiais e assinatura de e-mails. Aqui somos os associados, aqui estão os nossos associados, que fazem parte da ABSERV e colaboram, né, e lutam e desenvolvem todo esse trabalho, essas tecnologias, essas soluções, para que o nosso dia a dia seja mais seguro e seja melhor. Então, é isso que a gente queria passar para vocês hoje, em primeira mão, o primeiro prêmio ABSERV. Convidamos a todos, né, para estarem com a gente, né, nesse prêmio, para que a gente possa conhecer os trabalhos que a gente sabe que existem aí, e também para que a gente possa homenagear e cada vez mais lutar pela segurança viária aqui no nosso país. Para isso também, o Henrique, o nosso colega, um profissional na área há muitos anos, né, que coleciona milhares aí de experiência, uma expertise aí no assunto, ele vai falar um pouco para a gente aí, né, sobre tratamentos de pontos críticos, aí ele vai desenvolver o tema com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. A gente sempre tem que aprender com o que passou, né? A dificuldade da Silvia, eu espero que não seja a minha, eu vou ficar longe e tirar a máscara. Porque aqui... Com licença, como respeitando o afastamento social aqui, a gente segue o protocolo. Boa noite a todos, boa noite aos que estão em casa. Espero que aproveitem essa conversa, que não tem nenhuma pretensão de ser uma aula, uma palestra, mas uma conversa para a gente abordar uma questão que cada vez tem mais importância nesse país, que é a segurança viária. Hoje tenho trabalhado aí com a HF Road Safety, que foi convidada pela ABSERV para fazer essa palestra, e agradeço a Silvia, aos demais diretores, à ABSERV, por essa campanha que tem sido cada vez mais incessante nesse objetivo que é de todos, que é de salvar vidas. Observamos que, a partir desse compartilhamento de ideias, da reflexão, nós temos alcançado aí a ABSERV há 8 anos. A gente sabe que a gente está mudando o ambiente. O Denatran alcançou o patamar de secretaria, ganhando aí maior espaço, sendo criada uma agência nacional de segurança viária. Então, esse tema está mudando de patamar. As pessoas estão entendendo a importância que é salvar vidas. Foi lançado há pouco tempo o Penatrans, com todas as diretrizes que devem ser seguidas nas próximas décadas, para a gente alcançar o objetivo que é um sonho de todos, que é o zero mortes. É difícil, parece uma utopia, mas essa é a nossa busca. Eu acho que todos nós que estamos engajados nesse trabalho há muitos anos, no fundo, é isso que a gente quer. É conseguir alcançar o zero mortes. E aí a gente fala de uma coisa que é acidentes, mas acidentes, no próprio Penatrans, está sendo considerado, essa palavra já não está mais em voga. As pessoas falam de acidentes. Acidente é aquilo que não pode ser evitado. E o que pode ser evitado? Sinistro. Então, hoje, nós falamos de sinistros de trânsito e não mais de acidentes de trânsito. Nenhum acidente é inevitável, principalmente as suas consequências. Então, nós podemos, através de ações relativamente simples, outras mais complexas, reduzir tanto o número quanto a severidade desses acidentes. Então, o termo acidente de trânsito, essa é uma descrição daquilo que está no Penatrans, que legalmente, em função de alguns documentos da legislação, ainda utilizar esse termo e requer algum tempo para que toda essa legislação seja atualizada, ainda teremos aí, por algum tempo, a utilização
mas mudando esse termo para entender que a gente pode evitar. Nada do que acontece nas vias é inevitável. E falando de sinistros, nos sinistros, você vê que embaixo ainda está acidente, tem alguns fatores que são contribuintes para esses acidentes. Fatores diretos e indiretos. Os fatores diretos nós temos aí fatores humanos, comportamento dos condutores e pedestres, o uso do celular, que hoje a gente sabe que é uma das principais causas de acidente nesse país e no mundo. Bebidas alcoólicas, a gente sabe que bebida e direção não combinam realmente, e todo o esforço, através das legislações e das campanhas de fiscalização, estão aí para a gente acabar com essa combinação destrutiva. E o próprio cansaço do motorista, quer dizer, às vezes ele nem é o culpado, mas ele tem que se conscientizar que ele deve ter uma condução com toda a atenção, e quando ele sentir que não está conseguindo manter a sua atenção, ele deve encostar e parar e buscar um lugar apropriado e seguro para fazer o seu descanso e retomar a sua jornada. Então, é isso que se espera do comportamento humano. O fator via e meio ambiente, que leva em conta os níveis de serviço da via, a questão do tráfego, mais pesado, uma retenção anormal, causada por algum congestionamento, a questão da chuva em excesso, que é uma questão ambiental que normalmente no nosso país, em alguns trechos, ela acontece de forma mais corriqueira, a questão dos terrenos laterais. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta como um fator que também pode levar ao sinistro. As operações da via, principalmente, a gente sabe que as áreas de trabalho, isso mundialmente conhecido, são os locais onde mais acontece acidentes com fatalidades. Então, tirando os atropelamentos, e esse acontece também nas áreas operacionais, esse é um fator muito relevante. E o fator veicular, que são as condições de projeto e manutenção dos veículos, que num país com condições econômicas como o nosso, a gente também vê em excesso a circulação de veículos em condições de conservação e manutenção não adequadas. Então, pneu careca, coisas desse tipo, né? Como dizem aí nas memes, chama a NASA. Então, a gente vê que isso pode ser atenuado com fiscalização adequada. As causas diretas são essas causas que são identificadas no boletim de ocorrência como a causa do acidente. Então, o condutor excedeu o limite de velocidade, é uma causa direta. O veículo derrapou, é uma causa direta. O veículo saiu da pista, é uma causa direta. Mas por que isso aconteceu? O que está por trás dessa causa, efetivamente? Ele saiu da pista, o motorista dormiu, ele estava em excesso de velocidade porque estava desatento, a sinalização não era suficiente. Então, esses fatores, que são chamados de causas indiretas, é que devem ser efetivamente buscados para esse tratamento das questões e pontos de acidente, ou segmentos, ou trechos, nos lugares onde há acidente. E não necessariamente eles estão descritos nos registros. Eles devem ser objeto de investigação, de análise profunda pelo operador da via. O operador da via deve, a partir dos dados de registro, fazer uma análise adequada das causas indiretas. E aí eu chamo a atenção para uma questão. Eu não sei se é de conhecimento de todos. Hoje, a gente está passando por uma transformação nessa avaliação do que é ponto crítico. Nós temos um grupo de trabalho dentro do Senatran
que está criando um manual de identificação de pontos críticos. Esse manual é fruto de uma composição de um grupo bastante heterogêneo. Tem pessoas da área de educação, tem pessoas da área de trânsito, tem pessoas da área de engenharia, e eu acho que o importante é isso, é a gente perceber que as soluções, elas não caem de um único ponto, não sai, não, mas a solução da engenharia vai resolver o problema, não, mas a gente faz um programa de comunicação, isso vai resolver o problema, não. Eu acho que todos de mãos dadas, e isso que eu quis dizer antes, com compartilhamento e reflexão, é que vão solucionar esse problema. Eu acho que quanto mais a gente andar junto e houver esforços com base, por exemplo, na associação, na ABSEV, tem outras associações e outras organizações no Brasil, como o Observatório Nacional, que também é parceiro da ABSEV, que fazem um esforço para que todas essas ações sejam concentradas. E eu digo sempre, uma cabeça pensa muito pior do que várias juntas. Ponto crítico. Existe ponto crítico? Existe. Esse pode ser um ponto crítico. Pode ser um local, mas também pode ser uma área. Quer dizer, isso também é um ponto crítico. Pode ser um segmento ou trecho. Um segmento rodoviário sinuoso, ele não é um único ponto, mas ele é crítico. Então, essa análise, ela pode ser feita de maneira pontual ou de maneira ampla. E como que ela é feita? Hoje, ela é feita com base nos documentos oficiais que nós temos. Então, em 1987, surgiu o Manual de Identificação e Análise de Pontos Negros. Esse nome, hoje, poderia ser até reavaliado, mas esse foi o início do processo de identificação dos pontos de atenção para serem tratados em relação à segurança viária. Em 2002, surgiu lá o procedimento para o tratamento de locais críticos de acidente, no programa PARE, no Ministério dos Transportes. Também lá tem uma série de indicações e fórmulas que definem como se identificar aqueles pontos. Em 2007, o DENIT lançou o Programa para a Melhoria de Segurança Viária por intermédio do tratamento de segmentos críticos. E, nesse programa, ele, com base naquele material de 87 e de 2002, ampliou essa análise e criou esse manual para tratamento e melhoria de segmentos críticos. Em 2010, surgiu o método de homologado de identificação e priorização de segmentos críticos, também do DENIT, que também é um segmento desse. E hoje, a gente está aí, em 2021, com o Manual de Identificação e Tratamento de Pontos Críticos de Acidente de Trânsito. Bem, nós estamos vivendo uma quebra de paradigma. Vocês viram aí que a ABSEV ela é parceira do IRAP, ou IRAP, que seja, que faz uma análise de segurança por avaliação de estrelas, que é muito mais preditiva. Hoje, todos esses documentos anteriores, eles fazem uma análise em função da taxa de acidentes ou da sua severidade, ou incluído a sua severidade. Bem, um local que não teve nenhum acidente também não pode ser um ponto crítico? Essa é uma questão que a gente deixa aí e que está sendo colocada dentro desse grupo de trabalho, do qual eu faço parte, porque talvez os acidentes sejam uma questão a ser priorizada na avaliação e no tratamento do ponto. Mas nós temos pontos críticos que não tiveram nenhum acidente ainda. Mas o seu potencial de severidade é tão grande que a gente tem que olhar para eles. Então, a identificação nesses documentos aí que nós vimos, ela pode ser feita de maneira numérica, estatística ou de técnica de conflitos. Mas aqui no Brasil, ela identificou para identificação numérica. Então, ela é feita através de uma coleta de dados de acidente, uma tabulação desses dados e a elaboração da lista dos locais críticos. Isso aí está lá nesse documento, Programa PARE.
E aí, o que a gente cita é esse registro e coletas de dados de acidente, que agora são sinistros de trânsito, a importância de como é feito esse registro, a forma que deve ser completa e padronizada. Então, nem sempre esse registro de acidentes, aliás, existem acidentes, eventualmente, que não geram comprometimento de vítimas ou até de danos materiais severos, em que os veículos continuam que sequer são registrados. E eles são importantes para se mapear a questão do ponto, seja em função da via, seja em função do fator humano, seja em função do veículo. Esses métodos numéricos, eles consideram o número, no método do número de acidentes, ele considera o número de ocorrências em uma seção da malha, em um período de tempo estabelecido. Então, o que ele avalia? Por exemplo, eu tenho lá a minha via. Naquele ponto, eu tenho uma quantidade de acidentes ou de sinistros superior à média da via. Poxa, então eu identifiquei que aquele ponto é um ponto que deve ser considerado. Então, esse é o método do número de acidentes. E tem um método da severidade do acidente, que ele, além do número de acidentes, ele tem um fator de correção, como se fosse um K, que multiplica esse número de acidentes pela sua severidade. Então, eu conto, quantos acidentes eu tive com vítima fatal, quantos acidentes eu tive com vítima grave, quantos acidentes eu tive com vítima leve. Cada um desses tipos de acidente, dessa severidade, tem um peso. E esse peso é dado por um documento do Denatran. Então, esse é o método considerando a severidade dos acidentes. Esse número chama de UPS. Então, o acidente somente danos materiais, ele multiplica uma vez, se tiver ferido, multiplica 4, ferido envolvendo pedestre 6, e com vítimas fatais, multiplica por 13 o seu peso. Então, esse é o modelo existente para se calcular a severidade, aí, ou se calcular o ponto através considerando a taxa de severidade. Esse método de taxa de acidentes, como eu já falei, ele considera o volume de tráfego local e neutraliza a influência do volume. Então, você não considera no volume veicular, já que os locais com elevado volume de tráfego possuem maior número de acidentes. Então, está lá a fórmula. Se alguém quiser, eu não entrei nesse detalhe, nós tínhamos, agora nós temos 13, eu estou olhando aqui, nós tínhamos 30 minutos para falar, eu não vou entrar no detalhe teórico profundo, coloquei aqui as principais fórmulas, mas quem quiser, essas informações estão disponíveis naqueles documentos que eu citei anteriormente, é só você googlar e está lá disponível para cada um que quiser entender um pouco mais dessas fórmulas e da teoria que está lá elencada. Então, essa fórmula para locais e para trechos viários considera aí a questão dos acidentes. Já com a taxa de severidade, como falamos, existe o peso, e aí a fórmula, ela muda um pouco, considerando um multiplicador aí do peso dos acidentes. Nesse programa de melhoria dos segmentos críticos, ele faz uma análise matricial de trecho homogêneo de 1 km. Então, ele definiu que, em função desses trechos de 1 km, ele faz característica do trecho. Então, essa característica, simples ou dupla, solo, lindeiro, é rural ou é urbano? O perfil é plano, ondulado ou montanhoso? Qual é o VDM? Quais os dados de acidente no local? Então, ele coloca tudo isso numa matriz e define os trechos homogêneos para cada 1 quilômetro. Então, por exemplo, trecho é pista simples, montanhoso, rural e classifica. Então, ele põe isso numa matriz e criou uma série de trechos homogêneos.
E, a partir desse trecho homogêneo, ele calcula um valor de referência. Então, para cada trecho, em vez dele ter a média, como nós falamos, numérica, a média de todo o trecho, ele tem a média por segmento homogêneo. Então, para cada tipo de segmento, ele tem uma média. E aí, a partir daí, ele faz a análise do índice de acidentes daquele segmento, compara com a média e chega na identificação do segmento crítico. Se esse índice de acidentes é maior do que a média, sinal que ele tem um ponto crítico, ou melhor, um segmento crítico, que é de 1 quilômetro, para aquela rodovia. Então, é uma forma de identificar esse segmento crítico. Ele classifica esses segmentos, em função desse número identificado na fórmula, em não crítico, e aí ele classifica esse segmento crítico em mais 3 diferentes segmentos, que é o levemente significativo, o significativo e o altamente significativo, para estabelecer prioridades de ações. Efetivamente, isso não é uma questão, o DENIT é um órgão público, e assim como todas as organizações, os recursos são finitos. Então, é preciso, realmente, é necessário se estabelecer prioridades. E essa foi uma das formas que o DENIT, naquele momento, identificou a sua prioridade. Então, essa priorização, ela é determinada em relação ao custo médio dos acidentes de cada segmento e o investimento na ação mitigatória. Então, você tem um índice de gravidade. Se a relação custo-benefício entre o investimento e o índice de gravidade for maior do que 1, ele entra na prioridade 1. Se for menor do que 1, é dividido em prioridade 2 e 3. Claro, eu vou tratar primeiro aquilo em que eu posso efetivamente resolver com o recurso menor. Então, esse tratamento dos pontos, normalmente, como que ele é feito? Como eu disse, as causas indiretas. Os acidentes podem ser reduzidos e prevenidos por meio de identificação e eliminação sistemática dos multifatores. Quer dizer, as causas diretas que os geram: humano, veicular, via e meio ambiente. Então, o que a gente está falando? A gente está falando da eliminação de questões que não são verificadas de forma clara e solitária. Não é uma pessoa sentada numa mesa, olhando os dados de acidente, que vai entender exatamente qual é a solução a ser dada. Como nós estávamos falando, o GT de nosso trabalho lá tem pessoas de comunicação, da área de comunicação, tem pessoas da área de educação, tem pessoas da área de engenharia, pessoas da área veicular. Eu acho que essa integração, ela é muito importante. Como que a gente elimina essas causas indiretas? Primeiro, essa identificação coletiva, ela deve partir de uma coisa que é a mais importante. Eu estou passando rápido, eu acho que isso vai ser disponibilizado para vocês, para não perder a sequência. O que é mais importante? Primeiro, a coleta dos dados. Eu acho que, se você tiver um relatório em que o relatório de acidente não seja bastante claro, com todos os dados necessários ou uma análise adequada, você já parte para uma ação que pode não ser adequada. Por exemplo, se eu tive uma saída de pista de um determinado veículo e no seu relatório de acidentes eu não tinha um registro de chuva, por um acaso, alguém se esqueceu de registrar a condição climática no momento desse acidente. Eu posso tomar uma ação que seja inadequada, que com uma simples correção de drenagem eu resolveria. Pode ter sido uma aquaplanagem. Então, quanto mais preciso e mais padronizado
e eu acho que essa é uma questão fundamental nessa busca do manual, que é a padronização da coleta de dados. A gente já tem uma norma de relatório de acidente de trânsito. Essa norma precisa ser seguida e talvez ampliada. Eu digo talvez porque ela é bastante completa, mas a gente precisa avaliar se realmente ela precisa ser ampliada. Mas o que nós precisamos efetivamente é que exista essa padronização nos registros de acidente. E isso só pode ser feito através desse modelo e com muito treinamento, que a fiscalização, o agente de tráfego, quando se deparar com uma situação dessa, sabe exatamente qual é a sua posição e o que ele deve buscar. E fazer isso de forma tempestiva, avaliando condição de pavimento, condição da sinalização e dispositivos de segurança, condições geométricas, se existem trevos e interseções, se aquilo está próximo a um trevo ou interseção, a questão meteorológica e as condições de tráfego no local. Se havia retenção, se não havia retenção, se havia uma operação na via, se é uma zona de trabalho. Quer dizer, tudo isso deve ser levado em conta. Em questão aos fatores humanos, eu acho que tanto os humanos quanto os veiculares são fatores, são fatores, eu acho que muito claros. Questão de conservação do veículo, quantos e quantos acidentes a gente vê que é uma questão, ele é decorrente, existiu uma colisão traseira. Olha como você veja, como é importante um registro bem feito. Aconteceu uma colisão traseira. A colisão traseira talvez tenha sido um descaso do veículo que colidiu por trás, pode ter sido que esse veículo da frente simplesmente parou por um problema mecânico. Então, essas informações são imprescindíveis para se buscar esse tratamento correto nos pontos de acidente. Então, estado de conservação de veículos, a faixa etária dos condutores e pedestres envolvidos, os horários do dia, da semana, se tem um polo gerador de tráfego próximo, por exemplo, você tem uma via com acessos a boates, a clubes noturnos, você sabe que é uma via de potencial risco efetivo de pessoas que saem dessas boates depois de consumir bebidas alcoólicas. O estado de saúde dos condutores, né, tanto de saúde como de estresse, e o respeito à sinalização, quer dizer, existe respeito de sinalização naquele trecho, efetivamente, a gente sabe que tem algumas vias marginais aqui, que por não ter um controle, uma fiscalização adequada de velocidade, que os veículos e os usuários insistem em utilizar a via na velocidade inadequada. É um trecho urbano, é uma via local, mas não tem fiscalização. E há uma insistência em utilizar a via na velocidade inadequada. Isso é possível identificar nesses registros. Então, essas ações mitigatórias dependem de um plano de ação. Esse plano de ação, como eu falei, são equipes que não são só de engenharia, são equipes de operação de tráfego, fiscalização, campanhas públicas, segurança viária, educação, ação comunitária. Quer dizer, cada situação é muito peculiar. Se a gente começar a falar pontualmente de cada situação, como é que resolve, nós vamos fazer uma palestra, olha, eu estou olhando, faltam 2 minutos, nós vamos fazer uma palestra aqui de 3 dias, porque existem muitas situações e cada uma requer uma solução específica. Então, algumas campanhas aí que são conhecidas como tratamento efetivo, algumas ações educativas que funcionam e funcionam há muitos anos com sucesso, são campanhas relacionadas ao comportamento. Tem uma campanha antiga de uma concessionária chamada Estrada para a Saúde, em que faz o controle de pressão, o acompanhamento da saúde do caminhoneiro. Quer dizer, isso tem um efetivo resultado na redução de acidentes. A campanha de revisão de veículos, as concessionárias, o advento da concessão rodoviária no Brasil foi muito positivo, porque trouxe um aumento dessas ações, não que os órgãos públicos não executem, claro que executam, mas sempre com a sua
com a sua limitação de orçamento, com a sua limitação de recurso. Então, com o advento das concessionárias, houve um crescimento desses recursos, houve um aumento dessas campanhas e dessa atuação. Eu acho que tem sido muito positivo. Eu acho que a gente tem que comemorar, a Silvia falou ali, brincando, o Henrique está há muitos anos aí, e realmente são muitos anos. Eu milito na área desde 1998. Então, já se vão mais de 20 anos aí, e o que eu posso contar para vocês é que era muito pior. A gente ainda tem um grande desafio e um grande caminho pela frente, mas foi muito pior. Eu acho que a gente cresceu muito e esse momento que eu falei ali, que a gente vive, da segurança viária ter alcançado outro patamar, hoje, no momento em que as pessoas fazem um projeto de trânsito, um projeto de novas vias, eles pensam a segurança viária muito diferente do que pensaram anteriormente. Há muitos anos atrás se pensava simplesmente no pavimento, na geometria, a segurança viária era como se fosse um adereço. Hoje, nós estamos elevando esse assunto. Eu estou com 20 segundos, eu peço desculpa que eu me atrasei bastante, Regis. Eu posso estourar um pouquinho? Eu vou acelerar, mas eu vou estourar um pouquinho, tá? Outras ações são de operação de tráfego, operações de dispositivos de alça, operações de finais de fila, muito importantes. Isso você vê nas concessionárias, você dificilmente vê nas obras públicas, que você tem essa operação de finais de fila para retenções de tráfego, fechamento de acesso, definição de restrições e intervenções na via, por exemplo, proibição de fechamento de vias à noite. Ações de intervenção de obra, construção de dispositivo de nível, adequações de geometria, duplicação de vias e implantação de passarelas. Todo tipo de obra que reduza as retenções de veículo, melhore o nível de serviço, melhore a geometria da via e traga mais segurança. Passarelas, principalmente, essa, sem dúvida, seria uma ação de extrema importância. De manutenção e conservação, sinalização de trânsito, sem dúvida, adequação de macrotextura do pavimento, as questões de derrapagem, implantação e recuperação de dispositivos de contenção, que também é um tema muito importante. A gente está vivendo aí um momento de transição que perdura há muito tempo, porque a norma de dispositivos de segurança já é uma norma antiga, mas a gente ainda vê em muitos pontos que estão inadequados, não estão de acordo com a norma. Melhorias de drenagem, são essas as questões que podem melhorar aí os pontos críticos. Eu acho que, eu estou concluindo, eu vou ser bem rápido, que eu acho que a gente tem um paradigma aí a ser quebrado, que é a qualidade. Eu acho que hoje a gente vive um momento muito delicado em que a gente tem demandas muito grandes e nem sempre atendidas da forma que a gente gostaria. Eu acho que desde a coleta de dados, com atendimento da norma do registro de acidentes, até a definição das ações mitigatórias, essa é uma ação importante, que é a saída de veículos de serra, os projetos, usar soluções conhecidas, com projetos adequados e especificações corretas. A gente ainda vê projetos com especificações que não atendem normas, que não atendem às qualidades adequadas de material. A questão de materiais em conformidade com norma, a gente pode ver aí diferença gritante. Alguém já deve ter visto essa foto, essa comparação de fotos alguma vez. Essa é uma foto recorrente nas apresentações de sinalização vertical. Quer dizer, quando eu uso uma película que não tem a adequação com a norma, eu posso estar conferindo uma situação em que as pessoas não vejam a situação de perigo à frente. Questão de dispositivos de obra. Muitas vezes a gente vê dispositivo de obra sem refletivo, dispositivo de obra dobrados, dispositivo de obras que não atendem à norma e à cor. A gente vê sinalização sem a retrorefletividade correta, com a tinta com baixa retrorefletância, sem um contraste adequado. Esse é outro ponto importante a ser considerado.
Plantação de dispositivos de segurança de maneira inadequada, plantação de sinalização de maneira inadequada, plantação de dispositivo de segurança de maneira inadequada, e a gente poderia aqui ficar dando exemplos eternos de como não fazer. Então, eu acho que está aí a obrigação de todos nós, que é, além de conceber as soluções de maneira conjunta e coletiva, é criar maneiras de avaliar se essas soluções estão sendo implantadas adequadamente. Esse é um ponto, toda a minha palestra eu termino com essa frase que eu acho que é muito bacana. A gente não precisa ser aquele que inventa. A gente pode repetir aquilo que deu certo em outros lugares, fazendo com critério, com atenção. Eu acho que a gente está aí buscando, todos nós, salvar vidas. Não se esqueçam, todos nós, de alguma forma, temos algum compromisso com os resultados das nossas empresas, com aquilo que a gente se compromete com os stakeholders, com as campanhas, mas, acima de tudo, o trabalho que a gente faz pode salvar uma vida. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu sou apaixonado com isso. Acho que quem bebe dessa cachaça não consegue largar. É muito difícil. Eu queria dizer para vocês, meu muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu acho que isso não é uma pregação, mas é quase isso. A gente precisa conscientizar os nossos líderes, os nossos amigos que saem para beber uma cervejinha e acabam dirigindo, que acabam se excedendo na velocidade. A gente precisa conscientizar os nossos familiares, os nossos parceiros. Agradeço a vocês, boa noite e voltem com Deus. É isso aí, muito obrigado ao Henrique, muito obrigado a Silvia. Só um segundinho, porque ainda tenho... Na verdade, vou te falar, foi uma das palestras onde nós recebemos maior participação de perguntas, por isso seria até uma injustiça a gente escolher uma ou outra para responder. O que eu vou propor é o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para a Silvia a respeito do prêmio, que deixa eu pegar aqui. A Kátia Milani, ela pergunta: boa noite, somente em rodovias será avaliado o prêmio? Não. Pode ser trechos urbanos também. Então está respondido, obrigado, Silvia. Aliás, parabéns, Absev, pela iniciativa, pelo prêmio. Parabéns, Henrique, pela palestra, super importante, ampla participação. Como são muitas perguntas e fatalmente a gente começaria a entrar numa profundidade técnica, nós temos a pergunta do Yuri Lara, só para eles saberem que a gente anotou e nós vamos encaminhar as perguntas tecnicamente para você e pedir a gentileza de depois você enviar por e-mail as respostas, para que eles não fiquem sem respostas. O Yuri Lara está aqui sua pergunta, o Hélio Moreira, o Luiz André mandou parabéns, Absev, pelo empenho. O Francisco Secândido de Araújo também mandou uma pergunta, vai ser respondida. O Roberto Matos dos Santos mandou parabéns, Absev. O José Fernando também colocou diversas questões aqui, a gente vai encaminhar. O Frederico Rodrigues, né? O Luiz André também trouxe a sua participação. O Frederico Rodrigues, inclusive com algumas postagens, comentários. Nós vamos fazer essa compilação e enviar para vocês, porque foram muitas coisas e a gente tem que respeitar o horário também de quem está online, está assistindo, para que não perca nada. Então, da minha parte, eu queria agradecer, Silvia, agradecer, Henrique, pela participação. Estejam sempre conosco e eu vou fazer daqui a pouquinho, então, o nosso encerramento já com o próximo prêmio, com o prêmio do dia. Obrigado. Até logo. Obrigado, Silvia. Uma salva de palmas. E eu...